Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 551. Por volta das 6 da manhã, a equipe 7 se reuniu no campo de treinamento. Bem, todos, exceto o sensei. Naruto, Sakura e Sasuke tinham uma cara sonolenta. Naruto disse, mal conseguimos dormir ontem à noite. Estou com tanto sono. Como eles ficaram acordados até tarde da noite para espiar Kakashi, eles só dormiram algumas horas. Sakura bocejou e disse, felizmente o sensei só estará aqui por pelo menos mais 3 horas. Podemos tirar uma soneca aqui. Sasuke não disse nada, mas concordou com ela. Os três sentaram-se com as costas apoiadas nas árvores e fecharam os olhos. Você veio aqui para treinar ou dormir? Mal se passou um minuto desde que os três fecharam os olhos quando ouviram a voz de Kakashi. Todos os três acordaram em um instante. Sakura olhou para Kakashi e gritou internamente. De todos os dias, ele teve que chegar mais cedo hoje? Shanaru. Sasuke se perguntou. Ele sabe que fomos nós ontem à noite? Naruto assistiu nervosamente também. Kakashi olhou para seus 3 alunos e disse, chega de preguiça. Hoje teremos uma sessão de treinamento especial. Ao ouvir as palavras, sessão especial de treinamento, os olhos dos 3 genin se iluminaram. Naruto pensou, nós provamos nosso valor para ele? Fujin estava certo como sempre. Sasuke pensou, finalmente podemos ter um treinamento de verdade. Naruto pulou animadamente e perguntou, você vai nos ensinar seus jutsus especiais, Kakashi-sensei? Kakashi disse confuso, jutsus especiais? Bem, o treinamento será muito especial. Vocês 3 ficarão fortes rapidamente com isso. Então começaremos imediatamente. Apesar do estado de privação de sono, os 3 genins estavam muito entusiasmados. Infelizmente a excitação não durou muito. A excitação de Sakura morreu 15 segundos após o início da sessão especial de treinamento de Kakashi. A excitação de Sasuke morreu depois de 10 minutos, enquanto a excitação de Naruto quase durou meia hora. O treinamento que Kakashi os fez superar até mesmo a intensidade do treinamento que Gai fez com seus alunos. Nenhum deles tinha físico para suportar tal treinamento. Quando Kakashi percebeu que Naruto estava ficando sem combustível, ele disse, o aquecimento acabou. Agora vamos começar o treinamento de verdade. Desta vez, nenhum dos 3 genins sentiu qualquer excitação. Em vez disso, o horror estava se instalando. Fiel às suas palavras, o trio que o assediava há 3 dias estava passando por um inferno. Enquanto Naruto e seus companheiros entraram no inferno, Fujin acordou e se refrescou. Como sempre, ele enviou um Shadow Clone para aproveitar o entretenimento. Sem ele saber, ele havia perdido algumas cenas muito divertidas. Quando seu clone chegou, todos os 3 genins já haviam desmaiado. Independentemente disso, sua mente rapidamente começou a pensar no campo de batalha de Fun. Ele analisou, eu usei apenas 83 selos no Stealth Battlefield, e a maioria das focas eram de natureza semelhante. No entanto, o Fun Battlefield será muito mais complexo. Eu tenho que torná-lo forte o suficiente para pelo menos segurar qualquer ninja de nível S que não seja Jinchuriki. Se não consegue fazer nem isso, então para que serve a técnica? Já posso neutralizar ameaças mais fracas do que isso, mesmo sem usar meus jutsus de vento ou qualquer jutsu proibido. Uma barreira normal criada com selos não pode conter um ninja de nível S. As barreiras que integro no Fun Battlefield precisarão ter a característica de serem fortalecidas, com a ajuda do meu chakra. Contanto que eu possa fazer isso, não haverá outra maneira de escapar além do jutsu de invocação reversa. Talvez a liberação de poeira de Onoki possa destruí-lo. Susanoo poderia ser outra variável. No entanto, o resto dos ninjas Rank S ficarão presos sem poder escapar, me dando a chance de matá-los. Bem, vou fazer meu treino físico e depois começar a criar isso. A campainha de Fujin tocou. O Mambu chegou e informou a Fujin que Hiruzen havia solicitado sua presença. Fujin o seguiu enquanto se perguntava, ele me ligou para me dar o pergaminho do jutsu de transformação espiritual ou ele está pronto para mover os órfãos para cá? Quando Fujin chegou, Hiruzen ordenou que seus guardas da Anbu deixassem os 2 sozinhos. Com todos os selos ativados, Hiruzen entregou um pergaminho a Fujin e disse, os detalhes do jutsu de transformação do espírito estão lá. Cometer um erro, então isso pode te machucar, e não posso estimar o grau da lesão. Depois que sua alma sair, seu corpo ficará vulnerável. Se alguém atacar você e danificar seu corpo desprotegido, você morrerá. Katudan, aquele que criou este jutsu, morreu desta forma durante a guerra. Sempre deixe Shadow Clones suficientes para cuidar do seu corpo. Dessa forma, você estará ciente do perigo e poderá voltar no tempo. Fujin assentiu. Ele entendeu os perigos envolvidos ao aprender aquele jutsu. Porém, ele não estava muito preocupado em deixar seu corpo vulnerável usando aquele jutsu. Afinal, ele conhecia o jutsu do deus voador do trovão. Seus clones poderiam escapar com seu corpo com bastante facilidade, mesmo que alguém o encontrasse. Fujin perguntou curioso, terei cuidado. Dito isso, os clones das sombras podem usar essa técnica? Hiruzen balançou a cabeça e disse, não. Mesmo que os clones das sombras tenham uma parte do seu espírito que retorna ao seu corpo depois de serem dissipados ou destruídos, é extremamente minúsculo. Utilize esta técnica com aquele pequeno espírito, o clone será dissipado e retornará para você com força. Fujin suspirou e murmurou, é uma pena. De qualquer forma, ele entregou alguns pergaminhos para Hiruzen e disse, estes têm os fantoches de Sasori. Decidi guardar 15 para mim. Os 49 restantes estão aqui. Hiruzen assentiu e pegou os pergaminhos enquanto pensava. É difícil para um mestre de marionetes manusear várias marionetes ao mesmo tempo. Geralmente 3 é o limite. Supondo que eles precisem de alguns como backup, estes devem ser suficientes para equipar os 5 que tenho em mente.
O restante será usado para pesquisar e aprimorar o conhecimento de Konoha na criação de bonecos. Normalmente eu teria pedido ao Danzo para cuidar desta pesquisa. No entanto, pensando em Danzo, as dores de cabeça de alguns meses atrás ressurgiram. Hiruzen decidiu, embora eu não tenha certeza se Danzo teve alguma participação na morte dos ninjas raiz e na destruição da sede raiz, não há dúvida de que muitas coisas não batem certo. Não posso inocentá-lo tão rapidamente só porque ele sofreu com aquele incidente. Sem falar que se eu deixar ele colocar as mãos nessa técnica proibida, Danzo certamente criará um grande número de fantoches humanos. Na pior das hipóteses, ele poderá até usar ninjas de Konoha para esse propósito e não poderei fazer muito porque é muito fácil manter esses bonecos escondidos. Eu não deveria permitir que ele colocasse as mãos nesta técnica, a menos que estivéssemos em uma guerra e em uma situação difícil. Criarei outra unidade para pesquisar essas técnicas proibidas. Hiruzen olhou para Fujin e disse, há outro motivo pelo qual chamei você aqui. A construção dos edifícios e instalações ao redor de sua casa está finalmente concluída. Estou planejando transferir os órfãos para lá esta noite. Fujin acenou com a cabeça e disse, claro, sem problemas. Dito isto, recebi um pedido há algum tempo. Hiruzen ficou surpreso. Ele se perguntou, desde quando Fujin começou a aceitar pedidos? E quem é rico o suficiente para pedir sua ajuda? Ele perguntou, o que é isso? Fujin sorriu e disse, Naruto perguntou se ele poderia morar com outros órfãos. Imediatamente, uma expressão pensativa apareceu no rosto de Hiruzen. Ele pensou, então ele só aceita pedidos que envolvam dor de cabeça? Eu sei que ele vem ensinando Naruto há algum tempo, mas Naruto se mudar para seu território será uma questão política. Naruto era o único Jinchuriki de Konoha. Como resultado, vários clãs e facções em Konoha o queriam sob seu controle. Considerando que ele era órfão, quase todos os clãs, incluindo o clã Uchiha, se ofereceram para colocá-lo sob sua proteção. Na verdade, até Hiruzen queria levar Naruto para o clã Sarutobi. Danzo também, que o queria na raiz. Como os interesses de todos entraram em conflito e todos se restringiram, Naruto acabou sozinho. Ninguém pediu para levá-lo nos últimos tempos além de Danzo. Portanto, a declaração de Fujin foi uma surpresa para Hiruzen. Hiruzen analisou, já que estou colocando vários órfãos sob seu comando, ele tem um bom motivo para justificar que Naruto vá morar com eles. Sem falar que ele já está se dando bem com ele. Então será bom para Naruto. No entanto, isso causará confrontos políticos. É difícil dizer como os clãs viriam isso. Danzo pode até aproveitar essa oportunidade para dizer que estou tentando assumir o controle de Naruto através de Fujin. A única coisa boa é que Fujin ainda não tem uma facção estabelecida. Portanto, outros podem não ver isso como uma ameaça. Independentemente disso, será uma dor de cabeça para mim. Capítulo 552. Hiruzen perguntou, Naruto vai se mudar para sua casa? Fujin balançou a cabeça e respondeu, não. Ele apenas sente que pode fazer amizade mais facilmente com os órfãos, ao lado deles. Hiruzen suspirou internamente. Ele apresenta um caso muito forte, como sempre. Como vou ficar bem se recusar a Naruto a oportunidade de fazer amigos e se dar bem com aqueles que podem não discriminá-lo? Hiruzen perguntou, tem certeza que será uma boa ideia? Não se esqueça que Naruto é um Jinchuriki e hospeda a besta de 9 caudas. Se ele perder o controle, os órfãos e até você poderão estar em risco. Fujin ergueu uma sobrancelha e disse, se ele vai perder o controle, então ele pode muito bem perder o controle ao lado de um grande mestre Fuinjutsu Rank S e um bando de estagiários da Anbu, em vez de no meio da cidade onde vivem os civis. Por um segundo, Hiruzen ficou sem palavras. Ele não esperava ser combatido tão rapidamente e sem um pingo de piedade. Apesar da vergonha correndo em suas veias, até mesmo Hiruzen não pôde deixar de se sentir envergonhado. Claro, não era visível em seu rosto. Na verdade, até Fujin se perguntou, o que aconteceu com ele hoje? Ele está doente ou caiu de cabeça nos últimos 3 dias? Esta é a primeira vez que o vejo dizer algo tão idiota. Embora Fujin adorasse mexer com Hiruzen, geralmente era por causa da dificuldade que Hiruzen fazia para mexer com ele. Como resultado, ele não pôde deixar de ficar surpreso com a desculpa que Hiruzen estava tentando usar. Hiruzen fingiu tossir e disse, claro, eu só queria que você soubesse. Embora o selo do Lorde Quarto seja muito seguro, devemos sempre tomar precauções. Fujin apenas olhou para Hiruzen, deixando óbvio que a tentativa estúpida de Hiruzen de encobrir o que ele disse não estava funcionando. Hiruzen acrescentou, dito isto, embora eu não tenha nenhum problema, Naruto é o único Jinchuriki da aldeia. Portanto, sua segurança é de extrema importância. Além disso, outros membros do conselho também precisarão ser informados. Vou lhe dar o responder alguns dias depois. Fujin assentiu e disse, bem, embora meus complexos estejam nos arredores da vila, a segurança não deve ser uma preocupação, pois em breve aplicarei selos nos complexos. Anbu pode continuar de olho nele nas sombras. Se necessário, uma das bases subterrâneas nos complexos pode ser usada como base da Anbu. Todos os órfãos Keri que se mudariam para seus complexos eram estagiários da Anbu. Além disso, alguns Anbu experientes também ficariam em seus complexos para treinar os órfãos. Portanto, não faria muita diferença para Fujin se mais alguns Anbu aparecessem. Além disso, mesmo de tão perto, ninguém seria capaz de espionar o interior de sua casa. Fujin continuou, quanto aos outros membros do conselho, não vejo nenhuma razão para que alguém tenha problemas. Porém, se tiverem é só me avisar. Hiruzen ficou surpreso. Ele perguntou, o que você vai fazer?
Fujin sorriu e respondeu, por que eu faria alguma coisa? Vou apenas pedir a Naruto para pregar peças em suas casas. O garoto não tem pregado muitas peças desde que se formou. Embora. Fujin fez uma cara pensativa e continuou, talvez eu tenha que discutir isso com Kakashi, já que Naruto é seu aluno. No entanto, ele deve concordar, pois este será um bom treinamento para Naruto. Hiruzen olhou para Fujin com uma expressão perplexa. Ele pensou, ele nem está planejando esconder o fato de que ele estava por trás de Naruto criando o caos na vila? Sem mencionar que Naruto aprendeu o Jutsu Multi-Shadow Clone. Se ele fizer uma pegadinha agora, Hiruzen imediatamente entendeu o terror que Naruto poderia causar se continuasse com seus velhos hábitos. Normalmente, ele teria impedido quem sugeriu isso, mas tinha a sensação de que perderia se tentasse debater com Fujin. Ele disse, bem, isso pode ser um pouco extremo. De qualquer forma, não se preocupe. Não acho que alguém se oporá muito a isso. Eu cuidarei disso. Vejo você mais tarde esta noite. Fujin acenou com a cabeça e desapareceu do escritório. Ao sair do escritório, uma expressão confusa apareceu em seu rosto. Ele murmurou para si mesmo, que dia estranho. Hiruzen diz algo idiota, Kakashi de alguma forma já está no campo de treinamento, e seus 3 alunos são os que estão dormindo. O sol nasceu no oeste hoje? Ou eu transmigrei para outro universo paralelo? Enquanto Fujin conversava com Hiruzen, seu clone lhe enviou as memórias para informá-lo sobre a situação com o esquadrão de Kakashi. A mudança repentina o surpreendeu. Ele antecipou que Kakashi os faria esperar 6 horas em vez de 3 horas devido a estar irritado com eles. Ele nunca imaginou que Kakashi faria o contrário. Fujin decidiu, bem, tanto faz. Continuarei construindo o campo de batalha Fuin. Ao contrário dos Tealt Battlefield, isso será muito complicado. Vou precisar de alguns dias apenas para planejar o design. A única referência que tenho é o campo de batalha que Sora criou. E também precisarei considerar o que devo fazer ao fazer melhorias no Fuin Battlefield no futuro. Terei apenas que fazer um novo Seal Imprint? Ou posso de alguma forma modificar o Seal Imprint atual? Em outro lugar, Kakashi olhou para seus 3 alunos, todos desmaiados em algum momento durante o treinamento intenso. Sakura durou menos com pouco mais de 30 minutos. Sasuke durou mais de 1 hora e um quarto. Naruto durou 30 minutos a mais que ele. Kakashi analisou. Estranho, não senti ninguém olhando para mim antes. No entanto, posso sentir isso agora. Dito isto, ainda não consigo descobrir quem é. Não há cheiro, nenhuma assinatura de chakra e também não parece a bola de cristal do Lord Hokage. Vou ficar de olho nesses 3 para verificar se alguém os está influenciando. De qualquer forma, parece que esses 3 precisam de algum treinamento para melhorar sua resistência. A resistência de Sakura é muito baixa, mesmo para um genin. Sasuke está melhor, mas isso não é suficiente. Naruto é ajudado por seus genes Uzumaki e pelas 9 caudas seladas dentro dele. Porém, para alguém que é auxiliado por tais fatores, sua resistência é bastante baixa. Este treinamento será o novo normal para eles. Como os 3 já haviam dormido bastante, Kakashi acordou todos eles. Os 3 genins ainda estavam extremamente cansados. Eles rapidamente beberam um pouco de água. Kakashi disse em tom desapontado, eu não esperava que vocês 3 não fossem capazes de durar uma única sessão de treinamento. Kakashi balançou a cabeça, demonstrando ainda mais sua decepção. Sakura imediatamente argumentou, mas sensei, o treinamento foi tão intenso. Como vamos continuar fazendo isso por tanto tempo? Kakashi olhou nos olhos dela e disse, as lutas entre ninjas são muito mais intensas. Você queimará a resistência em um ritmo muito mais rápido. Se você perder o foco por um momento, você estará morto. Você acha que seu oponente vai parar? Depois de meia hora só porque você não tem resistência? Sakura imediatamente ficou quieta enquanto uma carranca apareceu no rosto de Sasuke. Ele se imaginou enfrentando Itachi e sem resistência para lutar contra ele. Naruto disse, mas sensei, eu aguentei mais tempo. Não deveria ficar bem? Kakashi olhou para ele e disse, seu principal método de luta são os clones das sombras. Em uma luta, você perderá sua resistência mais rapidamente. É ainda mais importante para você melhorar sua resistência. As palavras de Kakashi o calaram também. No entanto, foi o que ele disse a seguir que os horrorizou. Formando seu sorriso habitual, Kakashi disse, vocês 3 não aguentaram sua sessão de treinamento matinal. Espero que vocês se saiam melhor em sua sessão de treinamento pré-tarde, que começa agora. Sakura imediatamente reclamou, mas sensei, não comemos nada. Naruto acrescentou, sim, sensei. Não podemos treinar com o estômago vazio. Kakashi manteve o sorriso nos olhos e perguntou, você acha que seus inimigos vão lhe dar pausas para o almoço no meio da guerra? Começamos agora. Além disso, se algum de vocês adormecer desta vez, eu os acordarei com o jutsu de 1000 anos de morte. Todos os 3 genins estremeceram ao ouvir aquela ameaça. Nenhum deles queria experimentar isso. Não lhes dando mais folga, Kakashi iniciou a próxima rodada de treinamento que continuou até o meio-dia. Os 3 ficaram muito cansados em algum momento e não conseguiram continuar o treinamento, mas ninguém se atreveu a desmaiar e todos ficaram de olho em Kakashi. Ao meio-dia, o trio comeu rapidamente os almoços que haviam embalado. Nem um segundo depois de terminarem de comer, Kakashi os levou ao escritório do Hokage para aceitar uma missão. As crianças exaustas seguiram Kakashi involuntariamente em seus estados meio mortos. Até Hiruzen ficou surpreso ao vê-los. Ele não pôde deixar de se perguntar, o que Kakashi fez com eles? E por que eles estão tão alertas? Senhor Hokage, ao ouvir Kakashi, Hiruzen disse, o gato da Madame Shijimi escapou novamente. Sua missão é capturar e trazer o gato de volta. Capítulo 553. Não é o maldito gato de novo. Naruto gritou horrorizado. Tanto Sakura quanto Sasuke suspiraram em concordância. Seus corpos já estavam doendo ao extremo. Eles não queriam perseguir o gato pela aldeia por horas naquele estado. Na verdade, eles nem tinham energia para cumprir nenhuma missão.
Tudo o que os três queriam era voltar para suas casas e dormir até a manhã seguinte. Infelizmente, Kakashi não lhes deu escolha. Hiruzen ficou surpreso ao ver os três genins aceitarem uma missão de rank D sem pedir missões difíceis pela primeira vez. Fujin recebeu as memórias de seu clone e riu enquanto pensava. Acho que Gai ficará orgulhoso de Kakashi. Talvez eu deva informá-lo na próxima vez que treinarmos. Ah bem. Sua expressão ficou séria quando ele cerrou os punhos e exerceu sua força. Portão de abertura, aberto. Portão da cura, aberto. Portão da vida, aberto. De uma só vez, Fujin abriu os 3 primeiros portões internos. Sua pele ficou vermelha, suas pupilas desapareceram. Todos os pelos de seu corpo se arrepiaram e veias salientes apareceram por todo o corpo. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de chakra fluía ao redor de seu corpo. Portão da dor, aberto. Fujin esforçou ainda mais seu corpo e abriu o 4º portão interno. Fiel ao seu nome, a dor se espalhou por seu corpo à medida que seus músculos eram afetados. Fujin cerrou os dentes e murmurou, aqui vai nada. Apesar da dor, Fujin fechou os olhos e concentrou-se no ponto de chakra em seu abdômen. Em um instante, uma grande quantidade de chakra bombardeou o portão do limite. Fujin continuou o bombardeio por meio minuto. Apesar do aumento constante da dor que seus músculos sentiam, o bombardeio só se tornou mais violento. O portão do limite não aguentou e se abriu. Num instante, Fujin sentiu um aumento maciço em suas reservas de chakra. Apesar da dor, ele podia sentir que seu corpo estava muito mais forte. Fujin não se moveu e apenas prestou atenção em seu corpo. Ele pensou, é incrível que este corpo possa gerar tanto chakra e melhorar minhas habilidades físicas até esse ponto. Meus níveis de chakra são mais de 10 vezes maiores do que normalmente tenho. Ele suspirou enquanto analisava mais a fundo. É uma pena que este chakra esteja em um estado tão frenético. Se fosse calmo como meu chakra normal e eu pudesse usá-lo para ninjutsu, eu poderia ter ferido uma besta com cauda. Fujin finalmente fechou seus portões internos. Sua respiração imediatamente ficou mais áspera e ele sentiu uma fome imensa. No entanto, Fujin não estava muito preocupado. Ele analisou, com o portão do limite aberto, posso parar de treinar a técnica dos 8 portões internos também. O portão da alegria é muito difícil de abrir. Mesmo que eu treine meu corpo com a mesma intensidade por alguns anos, não há garantia de que conseguirei abrir o portão da alegria. Em vez disso, só ficará mais difícil à medida que meu corpo ficar mais forte. Pelo que Gai disse, lutar contra adversários fortes é um fator importante daqui em diante. Somente quando estiver em grave perigo, o corpo será capaz de exercer pressão suficiente no portão da alegria para abri-lo. No entanto, Fujin tinha uma expressão desamparada. Ao contrário de Gai, que era muito mais fraco que Fujin quando abriu o portão do limite, Fujin já era um temível ninja rank S. O número de ninjas que poderiam ameaçá-lo e que estavam vivos poderia ser contado com os dedos. Fujin murmurou para si mesmo, a única maneira de entrar em tal briga é lutando com Ai, Onoki ou alguns dos membros da Akatsuki. Ou talvez usando o disfarce de Akuro para lutar com Hiruzen, Jiraiya e Tsunade. Ainda assim, todos eles são muito mais experientes do que eu e não mais fracos do que eu, desde que eu não use o Deus Voador do Trovão. Fujin mergulhou em pensamentos profundos. Depois de alguns minutos, ele decidiu, independentemente de eu abrir o portão da alegria ou não, não há mal nenhum em se envolver em tais batalhas. Embora eu tenha lutado muito pela minha idade, a maioria das minhas batalhas foram contra ninjas mais fracos de aldeias menores. O número de vezes que lutei com o ninja rank S é muito baixo. Comparado a esses caras que lutaram regularmente durante as grandes guerras ninja, sinto muita falta no departamento de experiência. Bem, quando o alcance do meu jutsu do Deus Voador do Trovão aumentar, começarei a encontrar desculpas para combatê-los. Afinal, por que eu deveria recusar a ajuda deles para me tornar mais forte? Como eles não estão fazendo nada importante, eles poderiam muito bem me ajudar um pouco. Tendo tomado sua decisão, Fujin decidiu ir ao Ishiraku para se abastecer. No caminho, ele viu Naruto e seus companheiros perseguindo um gato. Percebendo seus movimentos lentos, Fujin comentou, não acho que eles possam se levantar da cama amanhã. Mesmo Gai não é tão brutal. Ah bem, isso não é da minha conta. Ignorando completamente o fato de que ele era a razão de seu estado atual, Fujin descaradamente entrou no Ishiraku e começou a tratar seu estômago. Em seu porão, 4 grandes folhas de papel foram colocadas no chão, a alguma distância umas das outras. Ao redor de cada papel havia uma dúzia de clones das sombras. Enquanto Fujin treinava seu corpo, seus clones trabalhavam no projeto do campo de batalha de Fun. Como o design precisava ser criado corretamente, Fujin sabia que levaria algum tempo. Não fazia diferença se era ele quem projetava o campo de batalha ou seus clones. Consequentemente, Fujin deixou tudo para seus clones enquanto começava a se concentrar em outras coisas. Depois de encher o estômago e voltar para casa, Fujin abriu o pergaminho que Hiruzen lhe dera. Entendendo a importância da teoria neste jutsu, Fujin leu com atenção algumas vezes. Depois de um tempo ele suspirou, Katudan, que talento impressionante. Pelo que Hiruzen me informou sobre ele, ele se especializou em liberação de fogo, vento, terra e yin yang. Além disso, suas reservas de chakra também eram muito altas. Eu me pergunto se essa foi a razão pela qual Hiruzen não se opôs muito ao aplicar esse jutsu. Pode ser possível que tudo o que ele fez foi apenas agir para que pudesse obter de mim o máximo de fantoches que pudesse. Afinal, em termos de natureza de chakra, eu e Dan somos bastante parecidos, já que Hiruzen não sabe sobre minha liberação de relâmpago. Dito isso, eu me pergunto por que suas reservas de chakra eram absurdamente altas. Agora que penso nisso, ele ajudou Tsunade a recuperar todo o seu chakra, incluindo o chakra armazenado em seu selo na última guerra. Ser capaz de preencher seu selo é uma loucura. O jutsu de transformação do espírito ajuda a aumentar as reservas de chakra? No entanto, também poderia ter sido devido ao Edo Tensei. Bem, vou me perguntar sobre isso mais tarde. Voltando ao jutsu de transformação espiritual, é notável
Ser capaz de controlar a alma. Uma pessoa normal, na verdade, mesmo a maioria dos ninjas de nível S, não consegue nem sentir sua alma, muito menos controlá-la livremente. Só para poder sentir minha alma, precisarei de um controle notável sobre a liberação de Yin. Por extensão, meu controle sobre a liberação de Yang também deve ser notável. Embora minha atual liberação de Yang e liberação de Yin não sejam ruins, terei que melhorá-las significativamente para começar a treinar este jutsu. Assim que melhorarem, primeiro terei que sentir minha alma e diferenciá-la do meu corpo. O próximo passo será separá-lo do meu corpo, permitindo-me andar livremente. Nessa forma, serei invulnerável ao chakra e à energia normais. Mesmo a energia da natureza não será capaz de me prejudicar. A menos que alguém desenvolva ataques que visem especificamente a alma, não serei prejudicado. Dito isto, ainda posso ficar preso em barreiras de alto nível. De qualquer forma, o último passo seria aprender habilidades de combate com o meu espírito. A forma básica de atacar com o espírito é entrar no corpo do inimigo e danificar seu espírito, ou melhor, desmoroná-lo completamente. Simples e brutalmente eficiente. Além disso, também posso assumir temporariamente o controle do corpo do meu inimigo. Também posso usar esta técnica para comunicar ou transferir meu chakra para um aliado. Outra característica importante é a capacidade de rastreamento passivo quebrada. Se eu definir alguém como meu alvo, minha alma será capaz de encontrar o caminho até ele, mesmo que eu não saiba onde está meu alvo. Eu me pergunto se esse jutsu foi mantido longe de Jiraiya propositalmente. Fujin ficou genuinamente surpreso por Jiraiya não ter feito tudo o que podia para aprender esse jutsu. Parecia o jutsu perfeito para ele. Fujin continuou lendo o pergaminho repetidamente para garantir que não perdeu nada. Ele anotou todas as dúvidas que tinha, pois Hiruzen faria uma visita no final do dia. O resto do dia passou sem nenhum incidente. Kakashi planejou treinar as crianças mais uma vez após a missão ser concluída. No entanto, ele percebeu que eles estavam completamente esgotados. Eles não fizeram nenhum movimento contra ele durante a missão. Como resultado, ele os deixou ir para casa mais cedo. Mais tarde naquela noite, Hiruzen chegou à residência de Fujin junto com os órfãos de Keri. Capítulo 554. Sentindo um monte de assinaturas de chakra vindo em direção à sua casa, Fujin murmurou: acho que Hiruzen finalmente chegou. Fujin pescou do lado de fora de sua casa. A construção ao redor de sua casa foi concluída. Os 4 lotes adjacentes ao seu terreno, cada um com 2.500 metros quadrados, foram incorporados para criar um complexo e um muro foi construído ao redor de toda a propriedade. A casa de Fujin ficava no centro do terreno, perto da frente. A área vazia atrás de sua casa agora tinha 2 prédios. Um deles foi o centro de treinamento. Era tão bom quanto as instalações de treinamento da Anbu, embora fossem um pouco menores e não tivessem salas de treinamento elementar. O outro prédio era para qualquer Anbu estacionada em seus complexos. Os terrenos à direita e à esquerda da casa de Fujin tinham vários edifícios pequenos. Eles eram para os órfãos Keri morarem. Os 2 últimos lotes que ficavam mais distantes da casa de Fujin foram deixados para futuras expansões. Para não deixá-los vazios, foram construídos parques e playgrounds. Fujin pensou: nada mal. Embora seja bastante simples, parece que Hiruzen pediu aos construtores que mantivessem a consistência com a minha casa. Em vez de ofuscar minha casa, ou parecer pálida em comparação, eles estão em sincronia com minha casa, tornando-a uma bela visão. Porém, isso faz minha casa se destacar um pouco. Ah bem, não é como se alguém se atrevesse a invadir minha casa por esse motivo. Alguns segundos depois, Hiruzen apareceu na frente de Fujin. Atrás dele estavam alguns ninjas da Anbu e os 134 órfãos do País da Água. Hiruzen olhou para Fujin e acenou com a cabeça, indicando que era a hora. Fujin olhou para as crianças. Como ele esperava, quase todos tinham expressões emocionais. Apenas alguns olharam em volta com curiosidade. Hiruzen já havia explicado a eles que viveriam nos complexos de Fujin. Hiruzen apresentou Fujin a eles antes que a Anbu começasse a atribuir-lhes quartos para morar. Enquanto eles estavam ocupados, Fujin perguntou: todos eles são do País da Água? Além disso, quantos despertaram Kekkei Genkai e quantos têm linhagem sanguínea? Hiruzen olhou para Fujin e pensou. Então ele já ligou os pontos entre essas crianças e aquelas que Rinjiro trouxe de volta. Hiruzen não ficou surpreso. Foi bastante fácil conectar. Ele acenou com a cabeça e disse: sim. 5 deles desbloquearam Kekkei Genkai. Confirmamos que outros 14 têm linhagem. Quanto ao resto é difícil dizer. Como você sabe, a facção Mizukage tem caçado todos com Kekkei Genkai então, várias pessoas mudaram seus sobrenomes enquanto se escondiam. É difícil dizer se algumas dessas crianças estão entre eles. Independentemente disso, o talento deles ainda é muito alto. Então não é um problema. Fujin concordou e perguntou suavemente: você está planejando criar mais clãs na aldeia? Embora conseguir um pouco mais de 100 crianças talentosas que poderiam se tornar Junins no futuro fosse algo que nenhuma aldeia recusaria, não era algo pelo qual as grandes aldeias lutariam. Afinal, as aldeias recebiam crianças talentosas todos os anos. No entanto, a maioria deles morreria antes mesmo de se tornarem Junins. Alguns perderiam o ímpeto e nunca alcançariam esse nível. Então, não foi grande coisa. No entanto, era uma coisa totalmente diferente quando Kekkei Genkai e linhagens estavam envolvidas. Apresentou às aldeias a oportunidade de formar uma força inteiramente nova. Além disso, era muito mais fácil se tornar Elite Junin se você tivesse Kekkei Genkai. Até tornou o Rank S um pouco mais fácil. Hiruzen olhou para Fujin e disse: é melhor não dizer algumas coisas. Não fale abertamente sobre essas coisas. Mas sim, durante o próximo meio século, podemos criar vários novos clãs. Isso aumentará as unidades especiais que nossa aldeia terá consideravelmente.
Hiruzen riu e acrescentou, provavelmente já estarei morto há muito tempo. Será algo que vocês precisarão lidar. Já que é você quem o supervisiona, você terá um papel importante a desempenhar. Fujin olhou para Hiruzen e se perguntou, por que parece que ele quer que eu assuma o assento de Hokage? Fujin olhou para as crianças e respondeu casualmente, não se preocupe, vovô. Tenho certeza que você ainda será o Hokage 50 anos depois. O povo de Konoha adoraria ver seu amado e benevolente Senhor Hokage completa um século. Isso imediatamente lhe rendeu um olhar furioso de Hiruzen. Fujin sentiu isso, mas não olhou para ele e apenas continuou observando os órfãos casualmente. Ele sabia exatamente quais seriam os pensamentos de Hiruzen. Hiruzen amaldiçoou em sua mente. Qual diabos é o problema com esta vila? Por que todos querem que eu continue como Hokage? Não posso me aposentar? Ele quer que eu continue sendo Hokage até completar 120 anos? Existe uma razão pela qual apenas os desordeiros querem se tornar Hokage? Hiruzen quase quis atacar de frustração. Infelizmente ele não conseguiu. Sem mencionar que Fujin nem olhou em sua direção e fingiu estar curioso sobre as crianças. Hiruzen só conseguiu reprimir amargamente seus pensamentos. Ele suspirou internamente enquanto pensava. Não consegui convencer Jiraiya a ocupar o lugar. Tsunade também não aceitará. O lote de Minato infelizmente não teve outro candidato. No entanto, não vou perder minha chance desta vez. Ele olhou para Fujin e pensou. Tanto Fujin quanto Kakashi são excelentes candidatos. Considerando a facilidade com que Fujin lidou com Sasori, ele não está muito longe do meu nível. Embora ele não seja capaz de vencer contra mim pelo menos por mais alguns anos, ele poderá se conter e recuar com sucesso de Ai e Onoki. Kakashi infelizmente ficou para trás. Ainda assim, até ele pode ser considerado um ninja rank S no mínimo, ele deveria ser capaz de lutar contra Rasa. Considerando quão problemáticos são seus alunos e os problemas que eles atrairão, eles podem inspirá-lo a treinar um pouco mais a sério. Vou esperar mais 3 anos e me aposentar, independentemente de alguém querer se tornar Hokage ou não. Isso deve ser tempo suficiente para que a força de Kakashi se torne mais formidável e para Fujin ganhar alguma fama da qual ele possa realmente falar. Se eles estiverem relutantes, usarei Danzo para empurrar qualquer um deles no assento. Uma leve surpresa apareceu no rosto de Hiruzen quando ele percebeu. Agora que penso nisso, ele fez um ótimo trabalho ao esconder suas maiores conquistas. Ninguém, exceto Akatsuki, sabe que foi ele quem matou Juzo. Da mesma forma, ninguém além de mim sabe que foi ele quem roubou os fantoches de Sasori. Até mesmo suas lutas contra Iva são conhecidas apenas por eles. Quanto a Suna, mais uma vez só eu e Shikaku sabemos. Fujin sentiu que a maneira como Hiruzen o encarava havia mudado. Ele olhou para ele e viu uma expressão peculiar no rosto de Hiruzen. Ele perguntou, no que você está pensando? Hiruzen balançou a cabeça e disse, nada importante. Fujin olhou para ele com uma expressão duvidosa. Vendo que Hiruzen não pretendia falar sobre isso, Fujin começou a perguntar a Hiruzen como lidar com as crianças. Embora ele tenha orientado alguns antes e feito arranjos para as crianças da Phantom Heaven Society, ele realmente não tinha muita experiência nesse aspecto. Felizmente, Hiruzen já tinha um plano básico preparado. Ele explicou isso para Fujin. Depois de explicar tudo, Hiruzen concluiu. Resumindo, você não precisa fazer muito. A Ambu que eu implantar cuidará do treinamento deles. Ganhar fundos, a aldeia cuidará das despesas. Você só precisa cuidar das crianças. Se eles tiverem um problema que eles ou seus professores não consigam resolver, eles entrarão em contato com você. Além disso, se alguém chamar sua atenção, fique à vontade para orientá-lo. Se quiser, você pode até criar e liderar um esquadrão. A única coisa importante é garantir que ninguém saiba sobre os usuários de Kekkei Genkai entre as crianças. Até mesmo os líderes do clã e outros anciões estão alheios a este fato, embora eu não precise esconder isso deles. Ver quanto tempo eles demoram para perceber isso nos dará uma ideia de quanto tempo outras aldeias levarão para suspeitar que fizemos algo assim. Fujin assentiu. Ele não duvidava do fato de que outras aldeias ficariam chateadas ao ver Konoha ganhando tantas novas Kekkei Genkais. Havia poucas dúvidas de que haveria várias tentativas de assassinato contra eles. O que as palavras de Hiruzen implicavam era que Fujin teria que ser o único a dissuadir as outras aldeias de fazer algo assim. No entanto, Fujin não estava muito preocupado. Afinal, Konoha estaria mais forte até então. Mesmo que as coisas não acontecessem como ele lembrava, Konoha ainda estaria no topo em relação ao poder de batalha de nível S com os 2 Sanins, Fujin, Kakashi, Gai e Naruto. Seriam 6 ninjas rank S, mesmo sem considerar Danzo. Isso não era algo que outras aldeias pudessem igualar. Claro, Fujin não poderia dizer essas coisas em voz alta. Ele assentiu e disse, não se preocupe, eu cuido disso. Além disso, já faz algum tempo que não bati minha cabeça nas outras grandes aldeias. De qualquer forma, mostre-me aquelas com Kekkei Genkai e linhagem. Eu gostaria fique de olho neles. Hiruzen riu pensando sobre o que havia acontecido quando Fujin anteriormente bateu a cabeça contra outras aldeias e o informou sobre as crianças que tinham a Kekkei Genkai e as linhagens. A informação que Hiruzen lhe deu deixou Fujin surpreso. Capítulo 555. Como Fujin esperava, havia crianças do clã Yuki entre os órfãos. Na verdade, mais da metade daqueles cujas linhagens foram identificadas eram do clã Yuki. 3 das 5 crianças com Kekkei Genkai também eram do clã Yuki e tinham liberação de gelo. Foram as outras 2 Kekkei Genkai que surpreenderam Fujin. Nenhum deles era nativo da Terra da Água. Um tinha a liberação tempestade enquanto o outro tinha a liberação queimadura. O Kekkei Genkai Fujin sentiu que era mais provável que ele aprendesse. Fujin pensou, estranho, por que esses 2 Kekkei Genkai apareceram no País da Água? Pensando bem, não é muito estranho.
Afinal, não importa o quanto um clã tente manter sua linhagem em seu clã, sempre haverá alguns em cada geração que dormirão por aí. Na verdade, é uma surpresa que os genes não estejam tão bem disseminados, apesar de existirem há séculos. Independentemente disso, Danzo tem, sem dúvida, muita sorte em colocar as mãos nesses dois. Ou melhor, tive sorte. Acho que deveria estar feliz pela sorte dele. Isso pode me dar a inspiração que preciso. De qualquer forma, não há crianças do clã Sakai ou Terumi como eu esperava. Afinal, ambos os clãs ainda são bastante fortes e estão lutando ativamente contra a facção Mizukage. Também não há nenhum do clã Kaguya. Embora existam 3 do clã Ozuki, esse clã não tem um Kekkei Genkai. O clã deles é famoso por sua técnica secreta, mas essas 3 crianças não conhecem essa técnica secreta. Então isso não os torna diferentes de qualquer outra criança. Enquanto Fujin e Hiruzen conversavam, todas as crianças receberam seus quartos. 2 crianças foram colocadas em cada quarto. Como parte do treinamento de raiz, Danzo garantiu que cada criança tivesse um melhor amigo e Hiruzen naturalmente sabia o que Danzo teria feito. Porém, mesmo que as crianças não estivessem mais em raiz, Hiruzen não via mal nenhum em deixar as amizades continuarem e se tornarem mais fortes. Na verdade, foi benéfico. Vendo que todos estavam resolvidos, Hiruzen disse: Fujin, deixarei o resto com você. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda, pode entrar em contato com Omura e Koharu. Fujin olhou para Hiruzen com ceticismo. Embora ele não duvidasse de suas habilidades, não havia como Hiruzen perder para qualquer um deles nessas questões. Felizmente para Hiruzen, Fujin também não se importou em incomodá-los. Ele acenou com a cabeça e perguntou: E Naruto? Hiruzen respondeu: Conversei com os líderes do clã e os mais velhos. Eles não têm problemas com ele se mudando para cá. No entanto, como você disse, só faça isso se ele se der bem com essas crianças. Hiruzen suspirou internamente ao lembrar. Pensar que depois de tantos anos tentando sem sucesso colocar Naruto em um lugar melhor, a resposta era tão simples. Sem a influência de Danzo é muito mais fácil fazer as coisas. Embora Fujin também tenha sido um grande fator. Mesmo que a maioria dos líderes do clã simpatizasse com a situação de Naruto, nenhum clã queria ver qualquer outro clã obter uma enorme vantagem ao obter o controle do Jinchuriki. Sob tais circunstâncias, ele normalmente teria sido colocado com Hokage. Porém, o clã Sarutobi já tinha uma influência muito grande em Konoha e no País do Fogo. Hiruzen ocupava o assento de Hokage, seu filho mais velho era o líder da Anbu e seu filho mais novo era um dos 12 guardiões do Daimyo. Além disso, devido às guerras consistentes, as forças da Anbu controladas por Hiruzen tornaram-se mais fortes do que a maioria dos clãs. Sem mencionar que Hiruzen também teve uma influência profunda dentro de outros clãs devido a liderar a vila por tanto tempo. Mesmo nesse caso, eles teriam feito algum acordo para Naruto. Infelizmente, com Danzo trabalhando em segundo plano e atiçando as chamas, isso se tornou impossível. Sem um ninja forte, como Jiraiya ou Tsunade intervindo para quebrar o impasse e assumir a responsabilidade, a situação permaneceu a mesma. Apesar de nenhuma das partes envolvidas estar satisfeita. Hiruzen continuou pensando: ao contrário de mim, Fujin não tem muita influência. Mesmo que ele tenha essas crianças sob seu comando agora e represente o maior número de ninjas no conselho, sua influência real não é tão alta. Afinal, ele não é o líder deles e não existe nenhuma relação de sangue entre ele e os outros. Onde reside sua influência real é sua força e habilidades. Combinado com o fato de que os líderes do clã eram solidários com a situação de Naruto, surpreendentemente não houve oposição deles. Hiruzen ficou feliz com a facilidade com que esse assunto foi resolvido. Ele esperava que Fujin também ficasse feliz, mas Fujin simplesmente respondeu: Isso é bom. Vou apresentar Naruto a eles na próxima vez que ele aparecer. Hiruzen ficou um pouco surpreso, mas o que ele não sabia era que Fujin estava suspirando internamente. Fujin pensou: que chatice. Eu esperava que alguém se opusesse. Eu poderia ter me divertido fazendo com que eles mudassem sua decisão de uma forma não violenta. Suspiro. Preciso de uma boa luta logo. Raiga, embora decente, não era bom o suficiente. Ele não conseguiu nem me forçar a usar meus jutsus de vento. É uma pena que seja tão difícil conseguir uma luta justa com qualquer ninja Rank S. Vendo que Fujin não dizia nada, Hiruzen despediu-se e saiu. Fujin também voltou para sua casa. Não havia muito para ele fazer. Em vez disso, sua mente começou a pensar em Kekkei Genkai. Há muito tempo que Fujin pensava em criar uma Kekkei Genkai. À medida que ficava cada vez mais forte, ele não sentia mais um desejo muito forte por eles. No entanto, ainda era algo que ele adoraria ter acesso a crianças que conheciam esses Kekkei Genkai foi uma boa oportunidade para ele. Ele analisou liberação de queimadura, liberação de tempestade e liberação de gelo. É uma pena que meu talento na manipulação da água seja muito baixo. Tanto a liberação de gelo quanto a de tempestade requerem manipulação de água. Mesmo que eu tenha grande controle sobre vento e relâmpago, esses dois serão extremamente difíceis de criar, embora eu ainda tenha alguma esperança em relação à liberação tempestade. Pelo contrário, Sword Release me cabe perfeitamente. Meu talento na manipulação do vento é excepcional, enquanto minha manipulação do fogo também não é ruim. Além do mais, é também um dos Kekkei Genkai mais simples. Quando ele estava estudando sobre Kekkei Genkai, Fujin os categorizou de acordo com sua complexidade e quão fáceis ou difíceis seriam para um ninja normal dominar. A primeira categoria foi o simples Kekkei Genkai. Fujin colocou Sword, Storm, Lava e Eshi Release. Todos esses Kekkei Genkai eram muito diretos. Na verdade, Fujin já teve um pequeno grau de sucesso em duas dessas Kekkei Genkai. A liberação de queimadura envolvia apenas o uso de fogo e vento para amplificar um ao outro. Considerando quão compatíveis os dois elementos eram, Fujin sentiu que era provavelmente o Kekkei Genkai mais fácil.
Fujin poderia aquecer os ventos dentro de seu domínio do vento usando fogo. Mesmo sem o domínio do vento, ele poderia criar esferas de explosão de vento feitas de ventos extremamente quentes. Foi sua tentativa de copiar a técnica de Pakura. Infelizmente, ele ficou aquém em um aspecto muito importante. Por outro lado, Eshin e Lava Release funcionaram usando o Fire para evaporar a água e derreter as rochas respectivamente. Quanto à liberação de tempestade, envolveu a manipulação de relâmpago como se fosse água. Com seu controle e com a ajuda da lâmina do espírito do trovão, Fujin poderia controlar seu relâmpago até certo ponto, embora não fosse tão flexível quanto Darui poderia alcançar. A segunda categoria tinha o Kekkei Genkai um pouco mais sofisticado. Incluía a liberação de gelo, explosão, madeira e ímã. Fujin entendia os conceitos básicos dessas Kekkei Genkai e conhecia suas propriedades. No entanto, o que ele não conseguia entender era exatamente como os elementos se misturariam para criar a Kekkei Genkai. Por exemplo, a liberação de gelo era uma combinação de água e vento. No entanto, ao contrário da liberação de lava, onde ele poderia explicar claramente as funções e interações dos dois elementos, Fujin não conseguia entender exatamente como a água e o vento precisariam interagir para criar o gelo. Da mesma forma, era difícil calcular como o vento e a terra juntos poderiam replicar o efeito magnético ou como a água e a terra juntas poderiam criar a madeira. Como terra e relâmpago, dois elementos muito incompatíveis, trabalharam juntos para criar a liberação de explosão, também era algo que ele não conseguia descobrir. Por estas razões, Fujin considerou estes 4 Kekkei Genkai mais sofisticados, pois não tinha ideia de como começar a trabalhar neles. Embora ele tenha tido alguma ajuda no estudo da liberação de gelo devido a esse livro, tudo o que fez foi ajudar Fujin a eliminar algumas suposições, já que nenhum dos métodos mencionados no livro funcionou. Capítulo 556. A terceira categoria tinha o Kekkei Genkai que parecia ainda mais complicado e de alguma forma afetava o corpo do usuário, aumentando exponencialmente seu nível de dificuldade. Fujin incluiu Swift Release, Steel Release e Dark Release nesta categoria. Para Fujin, cujos maiores talentos eram em manipulação de vento e relâmpago, a liberação rápida deveria ter sido o Kekkei Genkai mais fácil de aprender. No entanto, ao contrário do lançamento Source, onde Fujin teve sucesso limitado, ele não fez nenhum progresso em direção ao lançamento rápido. Fujin poderia usar vento e relâmpago para aumentar sua velocidade. Apesar disso, ele nem conseguiu conceituar como fundir esses dois elementos e criar o Swift Release. Foi o mesmo para Steel Release e Dark Release. Ao contrário do Swift Release, Fujin nem sabia quais elementos estavam envolvidos na criação desses dois Kekkei Genkai. A biblioteca de Konoha também não ajudou muito. Fujin tinha suas próprias estimativas, mas não tinha certeza. A quarta categoria incluía os Kekkei Genkai que eram impossíveis de replicar por qualquer pessoa sem a linhagem. Esses incluíam todo o Sharingan e suas formas, Byakugan e suas formas, Ketsurigan e Shikotsumiaku. Não havia como Fujin aprender ou criar essas Kekkei Genkai. Ele ainda podia usar os doujutsus roubando e transplantando os olhos, mas não via nenhuma maneira de replicar Shikotsumiaku. Além dessas 4 categorias, ainda existiam mais algumas Kekkei Genkai sobre as quais Fujin não tinha informações claras. Na verdade, a maior parte do mundo ninja não tinha muitas informações sobre isso devido à raridade com que apareciam. Eles incluíram liberação de tufão, liberação de lama, Kekkei Genkai de Hamaru, Kekkei Genkai de Jugo, Kekkei Genkai de Sakon e Yukon, Kekkei Genkai do clã Kurama, liberação de cristal e talvez alguns outros. Alguns deles eram relativamente mais fáceis. Por exemplo, a liberação de lama poderia ter sido colocada na primeira categoria se houvesse mais informações sobre ela, pois era muito fácil explicar como criar lama combinando a liberação de água e terra. O lançamento do tufão também teria sido mais fácil se Fujin soubesse quais elementos se fundiram para formá-lo. Fujin especulou que era uma combinação de liberação de vento e yang, mas não tinha certeza. Além disso, os efeitos da liberação do tufão não pareciam muito diferentes da liberação do vento. Fujin já poderia replicar seus efeitos com sua liberação de vento normal. A liberação de cristal possivelmente estaria na segunda categoria se Fujin soubesse quais elementos estavam envolvidos. Em comparação, Kekkei Genkai de Hamaru e Kekkei Genkai de Sakon e Yukon eram muito mais complicados. Fujin os colocaria em algum lugar entre a terceira e a quarta categoria se soubesse mais sobre eles. Por outro lado, Kekkei Genkai de Jugo e Kekkei Genkai do clã Kurama eram estranhos. Kekkei Genkai do clã Kurama foi um estágio extremo do Genjutsu, embora extremamente improvável. Fujin sentiu que mesmo um ninja normal extremamente talentoso em Genjutsu poderia eventualmente atingir esse estágio sem precisar da linhagem. Da mesma forma, o Kekkei Genkai de Jugo era apenas uma forma inferior de Senjutsu. Qualquer um que aprendesse Senjutsu seria capaz de superá-los. Então Fujin não tinha certeza se seria apropriado chamá-los de Kekkei Genkai. Fujin pensou, mesmo que eu possa fundir fogo e vento até certo ponto, só posso fazer isso fora do meu corpo. É mais uma combinação de jutsu do que um Kekkei Genkai, embora eu possa replicar alguns recursos. Um verdadeiro Kekkei Genkai deve fundir os elementos antes mesmo de serem liberados do corpo. Embora pareça a mesma coisa, isso causará uma mudança qualitativa. Afinal, os usuários do Lava Release cospem lava diretamente de suas bocas, em vez de primeiro derreter rochas e criar lava a partir delas. Se eles tivessem que fazer o último, seria um motivo de chacota no mundo ninja, em vez de serem um terror para os ninjas mais fracos.
Infelizmente, por mais que eu pensasse, não consegui fazer com que essa fusão acontecesse dentro do meu corpo. Felizmente, agora posso observar alguém que pode usar a liberação de queimadura. Pode ser exatamente o que eu precisava para avançar nesse aspecto. Um sorriso apareceu no rosto de Fujin. Ele murmurou, preciso conhecer essas crianças amanhã. Deixe-me ver como são aquelas Kekkei Genkai de perto. No dia seguinte, Fujin acordou cedo como sempre e completou sua rotina de treinamento matinal. Ele decidiu não treinar o jutsu de transformação espiritual naquele dia. Em vez disso, ele criou algumas dezenas de clones que continuaram trabalhando no campo de batalha Fun. Enquanto isso, ele caminhou em direção às instalações de treinamento onde Anbu treinava as crianças e observou a todos em silêncio. Algumas pessoas o viram, mas ninguém o perturbou. Durante a meia hora seguinte, Fujin apenas os observou. Uma expressão peculiar apareceu em seu rosto quando ele percebeu. Eles não são tão sem emoção quanto eu esperava que fossem, ou melhor, muitos deles estão apenas fingindo agir como se não tivessem emoção, sem realmente serem sem emoção. Na verdade, eles até têm amigos. Danzo amoleceu? Fujin não precisou pensar para saber qual era a resposta para essa pergunta. Ele pensou um pouco e logo percebeu que estava perdendo. Entendo. Quase esqueci disso. Na fase inicial, Danzo promove a amizade entre os estagiários do Raiz. Somente depois de matarem seu melhor amigo, eles seriam considerados sem emoção o suficiente para se tornarem um ninja raiz completo. Como esta etapa não foi concluída, essas crianças não ficam completamente sem emoções. Claro, eles também não são completamente normais. No entanto, isso deve ser o resultado de uma infância complicada, além de passar um ano ou mais na raiz. Quanto ao motivo pelo qual eles estão fingindo não ter emoções, esses deveriam ser os ensinamentos de raiz, além de eles tentarem seguir os exemplos dos instrutores de raiz. Suspiro, eu deveria patrocinar alguns terapeutas e talvez criar um negócio a partir disso. Não há dúvida de que será um dos negócios mais lucrativos deste maldito mundo, embora eu ache que será rapidamente sequestrado e usado para aumentar a lavagem cerebral. De qualquer forma, esta é uma boa notícia. Como Raiz não os quebrou completamente, essas crianças deveriam se recuperar a tempo. Também tornará mais fácil para Naruto influenciá-los. Preciso do meu exército ninja brincalhão logo para aliviar meu tédio. Fujin de repente pescou e apareceu atrás de um capitão da Anbu encarregado de treinar as crianças que tinham Kekkei Genkai. O assustado capitão da Anbu, usando uma máscara de macaco, rapidamente se virou apenas para ouvir. Vou cuidar dessas crianças por enquanto. Vendo Fujin parado atrás dele, ele acenou com a cabeça e se afastou. As 5 crianças olharam para Fujin com curiosidade. Embora Hiruzen os tivesse informado várias vezes sobre Fujin e o apresentado na noite passada, eles nunca haviam interagido com ele. Todos estavam curiosos sobre a pessoa de quem o Hokage falava tanto. Fujin olhou para eles também. Entre as 5 crianças, 2 eram meninas e os 3 restantes eram meninos. Suas idades estavam na faixa de 7 a 10 anos. Ao vê-los observando-o, Fujin perguntou com uma risada. Então, vocês podem se apresentar ou devo adivinhar seus nomes? Ao ouvir as perguntas de Fujin, as crianças imediatamente começaram a se apresentar. Eu sou Ikari, disse uma menina de 9 anos com cabelos pretos longos e esvoaçantes. Seus olhos brilharam de curiosidade e ela exibiu um sorriso alegre ao se apresentar. Eu sou Takeshi, disse um menino de 9 anos com cabelos loiros bagunçados e pele bronzeada, irradiando um comportamento calmo. Seus olhos azuis refletindo uma sensação de maturidade além de sua idade. Eu sou Yuji, disse um menino de 9 anos com cabelos brancos e espetados e pele escura. Ele exalava energia ilimitada enquanto se mexia constantemente, seus olhos brilhando com um brilho travesso. Eu sou Shoma, disse um menino de 7 anos que parecia reservado e tímido. Ele tinha cabelos pretos e elegantes e sua pele clara escondia-se sob seu comportamento tranquilo. Eu sou Sayaka, disse uma menina de 10 anos que parecia confiante e orgulhosa. Ela ostentava cabelos negros na altura dos ombros que emolduravam seu rosto determinado, e sua pele clara complementava sua personalidade assertiva. Fujin ouviu seus nomes e pensou. Nenhum deles mencionou seus nomes de família. Acho que Hiruzen os instruiu a fazer isso para evitar atrair suspeitas óbvias. Ah bem. Fujin sorriu e disse. Bons nomes. Lord Hokage falou com muito carinho de você 5. Siga-me. Verei o que você aprendeu até agora. Fujin se virou e começou a sair enquanto as crianças o seguiam com curiosidade. Eles também atraíram a atenção de outras crianças. Vendo que Fujin estava saindo do centro de treinamento, o capitão da Anbu com máscara de macaco piscou ao lado dele. Ele ouviu o que Fujin disse e ficou preocupado com a possibilidade de Fujin expor acidentalmente suas habilidades. Ele disse suavemente, Lord Hokage aconselhou não deixá-los lutar abertamente. Fujin acenou com a cabeça e disse, eu sei, não se preocupe. Fujin conduziu as 5 crianças e entrou no campo de treinamento em frente à sua casa. Fujin há muito colocava selos em todo o campo de treinamento. Portanto, não havia preocupação com a espionagem de ninguém além de Hiruzen. Além disso, desde que ele se tornou membro do conselho, outros também deixaram de passar por aquele campo de treinamento. O único que visitava frequentemente o campo de treinamento era Naruto. No entanto, Naruto estava sendo submetido a um processo por Kakashi. Kakashi não deu descanso aos seus alunos energéticos e o submeteu a um treinamento de intensidade semelhante no segundo dia também. Apesar de seus corpos estarem extremamente doloridos e doloridos por toda parte, os 3 genins arrastaram os pés com medo do temível jutsu dos 1000 anos de morte. Então, não havia chance de alguém se intrometer no campo de treinamento, a menos que Hiruzen enviasse um mensageiro. Fujin ficou em frente às 5 crianças e disse, venha até mim com tudo que você tem. Não esconda nada, incluindo sua Kekkei Genkai. Capítulo 557. Venha até mim com tudo que você tem. Não esconda nada, incluindo sua Kekkei Genkai. Os olhos das 5 crianças se arregalaram ligeiramente.
Eles estavam sob ordens estritas de Hokage para não expor sua Kekkei Genkai a ninguém, exceto a seus treinadores. Eles não tinham certeza se Fujin sabia disso ou não. Para surpresa deles, ele o fez. Sendo o mais velho entre os 5 e o líder não oficial, Sayaka disse: Lord Hokage nos disse para nunca expor nossa Kekkei Genkai. Se a usarmos aqui, outros poderão ver. Fujin respondeu: está tudo bem. Você pode usá-los quando eu permitir que você os use. Ninguém verá isso aqui quando eu estiver com você. Claro, você não deve usá-los se houver alguém conosco aqui, mas está tudo bem por agora. As 5 crianças balançaram a cabeça. Fujin disse: bom, vem até mim com a intenção de matar. Começamos agora. Assim que ouviram Fujin gritar, agora, todos os 5 agarraram shurikens e jogaram em Fujin em uma ação suave, sem qualquer hesitação. Ao contrário dos estudantes normais da academia e dos genins recém-formados, eles não tiveram nenhum escrúpulo em tentar matar. O olho direito de Fujin estremeceu com aquela visão enquanto ele murmurava para si mesmo. O tempo que passaram na raiz não foi totalmente desperdiçado. As shurikens rasgaram Fujin, ou melhor, sua imagem que se dispersou momentos depois. Em vez disso, eles o viram parado alguns passos à sua direita. No entanto, todas as 5 crianças esperavam por isso. Embora eles não soubessem exatamente o quão forte Fujin era, todos sabiam que ele era um dos poucos Elite Junins em Konoha. Embora eles também não tivessem certeza de quão fortes eram os Elite Junins, eles sabiam que ele seria pelo menos mais forte que seus professores. Mesmo antes dos shurikens chegarem a Fujin, 4 deles agarraram seu tanto e todos os 5 correram em direção a Fujin. Sayaka estava assumindo a liderança. Logo atrás dela estavam Yuji, Takeshi e Ikari que se moviam juntos. Shoma estava se movendo atrás deles. Ele era o único que não segurava tanto. Em vez disso, ele teceu selos manuais que Fujin identificou de relance. Sayaka alcançou Fujin e esfaqueou seu tanto em direção ao coração. No entanto, uma espada apareceu na mão de Fujin e bloqueou o tanto. Sayaka estava prestes a dar alguns chutes, mas seus olhos se arregalaram quando de repente ela foi jogada para trás algumas dezenas de metros enquanto Fujin balançava sua lâmina. Ela pensou incrédula: que força! Fujin não teve tempo de ver como ela estava quando a próxima onda de ataque o atingiu. Yuji atacou o pescoço de Fujin, Takeshi atacou suas pernas enquanto Ikari contornava Fujin e tentava esfaqueá-lo nas costas. Fujin ficou impressionado com o trabalho em equipe. Ele pensou: nada mal. Pelo menos em termos de formação e trabalho em equipe, estão muito à frente dos garotos da academia. Mesmo entre os genins, poucos se igualariam a eles. Dito isto, não era exatamente isso que eu queria ver. Fujin deu alguns passos para trás, criando distância entre ele e os 2 garotos e não deixando Ikari se mover atrás dele. Ele usou sua espada para desviá-la e deu um tapa nela com o lado achatado de sua espada. Em um movimento suave, ele mudou a direção de sua espada e a golpeou em direção a Yuji, que havia saltado no ar. Em pânico, Yuji interrompeu o ataque e tentou se defender. Embora ele tenha se salvado, ele foi enviado voando como Sayaka. Apesar de fazer Yuji voar, sua espada continuou seu movimento fluido e atingiu o tanto de Takeshi, arrancando de sua mão. Um momento depois, um chute atingiu o abdômen de Takeshi, fazendo-o voar por alguns metros também. Ao mesmo tempo, o chakra começou a fluir através de sua espada. Liberação de vento, jutsu de bala de ar. De uma distância muito próxima, Shoma disparou 4 balas de ar em Fujin. Para surpresa de Shoma, a lâmina de Fujin cortou as balas de ar e as dispersou. Ele questionou incrédulo: balas de ar podem ser cortadas com uma espada? De repente, Fujin desapareceu e apareceu bem na sua frente. Shoma ouviu: acho que será injusto com os outros se você for o único que não for enviado voando. Desculpe, garoto. Antes que ele pudesse reagir, Fujin sacudiu a testa, fazendo Shoma voar como os outros. Toda a troca foi extremamente rápida. Desde o momento em que Fujin enviou Sayaka voando até Shoma voar, nem alguns segundos se passaram. Na verdade, Sayaka pousou no chão depois que Shoma foi lançado voando. Fujin analisou: eles não têm força. Mas isso é compreensível considerando a pouca idade e o tempo de treinamento relativamente baixo. Afinal, deveria ter passado pouco mais de um ano desde que Danzo começou a treiná-los. Ele fez um ótimo trabalho, com certeza. Embora faltem potência, sua velocidade é decente. Mais importante ainda, eles me atacaram de uma forma muito tática. Um Chunin normal provavelmente não teria sobrevivido a menos que recuasse imediatamente. Enquanto Fujin os analisava, as 5 crianças se levantaram. Embora Fujin os tenha enviado voando, ninguém ficou ferido, pois Fujin não pretendia feri-los. No máximo, houve algumas sensações de ardência. Mesmo assim, todos ficaram chocados com a facilidade com que foram lançados voando. Sayaka pensou: até nossos instrutores lutam um pouco contra essa formação. Como ele parou isso tão facilmente? É assim que um Elite Jounin é forte? Fujin pôde ver a descrença nos rostos das 5 crianças. Ele sorriu e zombou: isso é tudo que vocês podem fazer? Tenho que admitir, esperava mais de vocês, crianças, considerando quão impressionado Lord Hokage ficou com vocês. Mas até agora, estou desapontado. A provocação de Fujin teve imediatamente o efeito pretendido. Todas as 5 crianças ficaram irritadas. Embora os ninjas raiz geralmente tivessem um controle muito bom sobre suas emoções, essas crianças foram treinadas por apenas um ano e não tinham o mesmo controle que os veteranos do raiz. Sayaka teceu um selo de mão enquanto xingava: esse idiota arrogante. Liberação de gelo. Jutsu espada de gelo. 2 espadas feitas de gelo se formaram em suas mãos. Ela gritou: formação de ataque 3. E correu em direção a Fujin. Os outros também entraram em ação.
Fujin enviou todos voando em direções diferentes, o que os ajudou a usar sua formação. Yuji e Takeshi fizeram sinais com as mãos enquanto se posicionavam. Enquanto isso, Shoma e Ikari se afastaram de Fujin em direções opostas. Fujin percebeu seus movimentos, mas sua mente estava mais focada em observar a espada de gelo enquanto pensava. Finalmente um pouco de Kekkei Genkai. Ele ergueu a espada para bloquear as espadas de gelo quando notou pequenos espinhos se formando nas espadas de gelo. Liberação de gelo. Jutsu de pétalas de gelo. Quando ela estava a poucos metros de Fujin, Sayaka balançou suas espadas de gelo em sua direção. Imediatamente, cerca de uma dúzia de dardos de gelo foram lançados em direção a Fujin. Fujin pescou instantaneamente a alguns metros de distância, esquivando-se dos dardos de gelo. Apesar de se esquivar por uma distância confortável, Fujin sentiu uma brisa fria devido ao frio dos dardos de gelo. Ele analisou. Impressionante. Se eu tivesse me defendido usando o Jutsu Pele de Ferro, mesmo que os dardos não tivessem perfurado meu corpo, o próprio frio teria danificado meu corpo até certo ponto. Os olhos de Fujin se voltaram de Sayaka para Yuji enquanto Yuji disparava um raio em Fujin. Fujin piscou novamente, mas o raio fez uma curva fechada para a direita e seguiu para seu novo local, forçando-o a piscar novamente. Um sorriso apareceu no rosto de Yuji enquanto ele pensava. Você não pode escapar do meu relâmpago. Ninguém pode se mover tão rápido quanto Lightning. Vou persegui-lo até que ele atinja você. Enquanto isso, Fujin analisou. Então está aí a liberação tempestade. Eu vi Darui usá-lo, mas nossa luta foi muito breve. Embora o poder de Yuji no Lightning não seja muito impressionante, seu controle é muito bom. Até meu controle sobre Lightning não é nem de longe tão bom quanto o dele. Fujin continuou piscando. Os sorrisos que se formaram nos rostos das crianças desapareceram. Uma carranca se formou no rosto de Sayaka enquanto ela se perguntava. Eu devo ajudar Yuji com pétalas de gelo. Mas como posso fazer isso quando não consigo nem acompanhar seus movimentos? Precisamos mandá-lo para perto de Takeshi. Yuji também ficou perplexo. Ele pensou, mesmo que ninguém possa se mover tão rápido quanto Lightning, não consigo acompanhar seus movimentos. Ele pisca quando mudo a direção do meu raio. Não serei capaz de acertá-lo nesse ritmo. Da mesma forma, Shoma e Ikari também estavam falando sério. De acordo com a tática deles, eles fariam um acompanhamento se o ataque inicial falhasse. Porém, eles não conseguiram nem acompanhar os movimentos de Fujin. Mesmo assim, as crianças não desistiram. Yuji continuou atacando Fujin enquanto Sayaka lançava algumas rodadas de pétalas de gelo estimando a localização de Fujin. Depois de se esquivar algumas vezes, Fujin entendeu suas intenções e pensou, eles querem me desviar para Takeshi. Vamos ver o que eles estão planejando. Como não conseguiram desviá-lo para Takeshi, o próprio Fujin foi em sua direção. Assim que Takeshi viu Fujin se aproximando, ele agarrou sua chance. Liberação de queimadura, jutsu de assassinato extremamente fumegante. Capítulo 558. Assim que Fujin se aproximou de Takeshi, uma esfera flamejante se formou em sua mão. Ele jogou em Fujin. Fujin imediatamente sentiu um calor intenso. Ao mesmo tempo, Sayaka lançou outra rodada de pétalas de gelo e Yuji desviou o raio para Fujin mais uma vez. Fujin observou indiferentemente os 3 ataques enquanto analisava, então os outros 2 têm Ice e Kekkei Genkai. Eles podem realizar jutsus de liberação de gelo também ou apenas aquela garota pode fazer isso? Todo o corpo de Fujin de repente ficou preto quando ele usou o jutsu Pele de Ferro. O orbe flamejante atingiu Fujin. Ele sentiu um calor intenso vindo do orbe. A grama e as árvores próximas pegaram fogo. Momentos depois, o raio o atingiu. Tendo vantagem sobre a liberação de terra, perfurou a pele de ferro e o atingiu. Um segundo depois, alguns dardos de gelo atingiram suas costas e perfuraram-no enquanto seu jutsu Pele de Ferro foi enfraquecido devido ao raio. As 5 crianças ficaram surpresas. Takeshi, que estava mais próximo, se perguntou, como conseguimos acertá-lo? Além disso, por que ele não mostra nenhuma dor no rosto? Ele não deveria estar sendo queimado e congelado ao mesmo tempo? Ele recebeu a resposta rapidamente quando Fujin desapareceu em uma nuvem de fumaça. Imediatamente, eles pensaram, um clone das sombras. Quando ele trocou por um clone? Foi quando ele estava se movendo rapidamente? Eles imediatamente olharam em volta, mas não viram nenhum sinal de Fujin. Escondido entre as árvores, Fujin viu as 5 crianças e analisou. Nada mal. Nada mal. O jutsu Pele de Ferro não é muito eficaz contra Kekkei Genkai. Embora normalmente possa resistir a um jutsu de combinação fogo-vento, meu clone sentiu uma sensação de queimação dentro de seu corpo. Se fosse meu corpo real, minhas entranhas provavelmente estariam cozidas. Da mesma forma, embora pudesse ter bloqueado os dardos de gelo, não conseguiu impedir a entrada do frio que meu clone sentia devido ao gelo. Isso dificultaria o movimento. Suspiro, embora a vantagem deles não seja tão quebrada quanto a de Naruto, ter uma Kekkei Genkai ainda é um grande impulso para qualquer ninja. Será muito mais fácil para eles se tornarem um Elite Jounin, e terão uma vantagem sobre outros Elite Jounins devido apenas ao Kekkei Genkai. Dito isto, Rank S é um jogo totalmente diferente. É difícil dizer se eles alcançariam esse nível. De qualquer forma, deixe-me ver se eles podem fazer mais alguma coisa. As 5 crianças se reuniram porque não conseguiram encontrar Fujin. Shoma estava parado no centro com os olhos fechados enquanto os outros 4 estavam de costas para ele e olhando em todas as direções. Shoma murmurou, não consigo senti-lo. É como se ele nem estivesse neste campo de treinamento. Yuji respondeu, por que ele nos deixaria aqui e fugiria? Ele pode estar se escondendo. Continue sentindo. Você pode senti-lo quando ele fizer um movimento. Sayaka acrescentou, ele está certo. Continue procurando, Shoma. Ele pode estar fora do alcance do seu campo de chakra. Outros estejam preparados para lutar quando ele apelar. Antes que ela pudesse completar a frase, todos os 5 sentiram algo e olharam para o chão.
Seus olhos se arregalaram quando viram duas mãos saindo do chão. Eles agarraram as pernas de Yuji e Shoma. Liberação Terra, Jutsu e Adunter. Tanto Yuji quanto Shoma foram arrastados com força para dentro do solo, deixando apenas suas cabeças acima do solo. Os outros três pularam instintivamente quando Fujin apareceu bem entre eles. Shoma parecia chocado ao questionar: como ele apareceu embaixo de mim sem que eu o detectasse? Fujin disse: nada mal, mas isso é tudo que você pode fazer? Ao vê-lo parado entre eles sem qualquer preocupação, Sayaka gritou: Ikari, vamos lá. Tanto Ikari quanto Sayaka teciam sinais com as mãos. Takeshi recuou enquanto fazia sinais com as mãos também. No entanto, ele ficou constrangido porque Fujin estava ao lado de Shoma e Yuji, que foram enterrados indefesos. Ele não poderia usar a liberação de queimar, pois eles também seriam atingidos. Liberação de gelo. Jutsu espelho de gelo. 2 espelhos de gelo se formaram simultaneamente, um na frente de Sayaka e outro na frente de Ikari. Ambos pularam no espelho de gelo, fazendo com que algumas das memórias de Fujin ressurgissem. Ele olhou para os espelhos e pensou: só um espelho para cada. Aku pode criar espelhos de gelo suficientes para formar uma cúpula para prender outros. Ainda assim, este é um bom começo. Não há razão para que eles não possam treinar para atingir esse nível, embora eles precisem pensar em uma maneira de evitar que seus inimigos escapem para o subsolo. Sayaka e Ikari se entreolharam e assentiram. Uma espada de gelo apareceu na mão direita. Ao mesmo tempo, eles saíram dos espelhos de gelo. Na verdade, eles estavam pulando nos espelhos de gelo um do outro. Mais importante ainda, a velocidade deles foi fenomenal. As duas garotas pretendiam cortar Fujin com suas espadas enquanto estavam entre os saltos. Infelizmente para eles, Fujin estava bem ciente das capacidades do clã Yuki. Bem quando as garotas pularam dos espelhos, uma enorme quantidade de vento soprou de suas costas. Atingiu Ikari e a desacelerou antes de atingi-la por trás por 100 metros. Ao mesmo tempo, Fujin avançou a uma velocidade consideravelmente superior à das duas garotas. Sayaka nem o viu e sentiu diretamente uma mão em sua garganta. Ela foi agarrada no meio do salto e jogada no chão. A pobre menina nem entendeu o que havia acontecido. Ela apagou por alguns segundos enquanto se perguntava: o que diabos aconteceu? Quem me agarrou entre o salto e me jogou no chão? Menos de um quarto de segundo depois que Sayaka foi jogada no chão, Takeshi ouviu uma voz atrás dele. Você está planejando fazer alguma coisa, ou vai apenas assistir? Takeshi ficou surpreso. Ele imediatamente tentou se afastar e voltar, mas sentiu 2 dedos cutucando sua nuca quando Fujin disse em um tom monótono: muito lento, você já está morto. A maneira como Fujin disse isso assustou Takeshi. Ao sentir a dor no pescoço, ele pensou por um momento que Fujin estava tentando matá-lo e imediatamente segurou aquele lugar. Só depois de alguns segundos ele percebeu que Fujin só quis dizer isso figurativamente. Vendo sua reação, Fujin riu e disse: isso é suficiente por hoje. Ajude seus amigos e venham me ver juntos. Takeshi assentiu e foi ajudar os outros. Sayaka e Ikari estavam bem e ficaram atordoados devido à mudança repentina enquanto Shoma e Yuji estavam presos no chão. Fujin os observou enquanto pensava: seus talentos são definitivamente muito elevados. Não é de admirar, considerando que todos eles despertaram seus respectivos Kekkei Genkai. Eles já são mais fortes que um Genin típico. Eles podem ser considerados de baixo nível Chunin, embora possam vencer Chunins mais fortes se conseguirem surpreendê-los com seu Kekkei Genkai. Considerando a idade deles, isso é muito bom. Se eu treiná-los adequadamente, a maioria deles alcançará o nível Elite Jounin, ou pelo menos próximo disso em 3 anos. O único em dúvida é Shoma, pois ele é muito mais jovem que os demais. Independentemente disso, na época da Quarta Grande Guerra Ninja, haverá pelo menos 4 Elite Jounins entre eles. Embora muito improvável, até mesmo um ninja de nível S pode aparecer. A questão importante é: devo treiná-los? Fujin estava em um dilema. Aceitar alunos era uma tarefa enorme e exigia muito tempo. Essa foi uma das principais razões pelas quais ele se recusou a se tornar um Jounin Sensei quando Hiruzen lhe pediu. Ele simplesmente não teve tempo para assistir Genins. No entanto, foi diferente com essas crianças. Eles não eram Genins. Ele não precisava levá-los para fazer missões. Fujin poderia treiná-los como quisesse e delegar o treinamento ao seu clone enquanto ele continuava seu próprio treinamento. Além disso, ele poderia fazer uso do Anbu Hiruzen enviado para cuidar dos treinos chatos ou demorados. Então, não levaria uma quantidade significativa de seu tempo. A única questão era se ele se beneficiaria em colocá-lo sob suas asas e quanto. Fujin continuou pensando enquanto Takeshi e o resto desenterravam Yuji e Shoma. Depois de alguns minutos, ele suspirou e pensou: decidi não entrar em conflitos políticos depois de conseguir um assento no conselho, pois não há muitos benefícios a obter em pouco tempo. No entanto, tenho a sensação de que serei arrastado para algumas batalhas políticas, independentemente de querer ou não. Capítulo 559. Fujin lembrou: Danzo já tentou me arrastar para uma batalha política uma vez. Felizmente eu poderia fazê-lo pagar caro. Também me permitiu fazer com que os líderes do clã me devessem uma. Dito isto, não posso levar todo o crédito, pois há um grande factor que me deu uma vantagem injusta. Esse fator é Hiruzen. Mesmo que ele não tenha feito nada superficialmente, Hiruzen me apoia completamente agora. Foi ele quem me adicionou ao conselho e também quem geralmente apoiou minhas ideias, mesmo que elas ainda não tenham sido implementadas. Mesmo que ele não diga nada, há poucas dúvidas de que todos os membros do conselho podem ver que ele me apoia. É a principal razão pela qual Danzo não exagerou e ninguém mais está me incomodando. É também a principal razão pela qual ninguém mais tentou se mover contra meu assento ou me causar dor de cabeça. Porém, se Hiruzen morrer e Tsunade o substituir, então não terei essa proteção. Quando isso acontecer, serei lentamente arrastado para a política, um passo de cada vez. Com o tempo só se tornará intenso.
É verdade que eu poderia simplesmente dar um passo atrás, pois não tenho muito a ganhar politicamente. Mas isso criará uma situação em que os outros pensarão que sou fácil de ser pressionado. Não é algo que eu queira ver, pois isso continuará aumentando meus problemas até que eu decida recuar. A única maneira de lidar com isso seria fazer com que quem desse o primeiro passo pagasse caro, assim como Danzo. No entanto, não posso confiar sempre na força bruta. Afinal, por que alguém se envolveria contra mim em uma luta de verdade quando sabe o quão forte eu sou? Eles usarão esquemas que não envolvem lutas. Se eu usar a identidade de Akuro novamente para virar o tabuleiro de xadrez, então todos inevitavelmente começarão a suspeitar de mim, mesmo que não tenham nenhuma prova. Afinal, eles não são estúpidos e Danzo também ligará os pontos. Então, terei que fazer um contra-ataque político. Mas para fazer isso, precisarei de mais influência na aldeia. E preciso começar a aumentá-lo enquanto Hiruzen ainda estiver vivo para não enfrentar forte oposição enquanto tento fazê-lo. Os olhos de Fujin vagaram pelas 5 crianças. Ele pensou, já que Hiruzen me deu tal presente, então eu poderia muito bem tirar proveito dele. Acho que a razão pela qual ele colocou essas crianças sob meu comando também é a mesma. Ele provavelmente percebeu que eu não teria influência suficiente no futuro, uma vez que ele desistisse do chapéu ou morresse e, portanto, decidiu aproveitar a situação do Danzo para fortalecer minha influência. As 5 crianças finalmente começaram a caminhar em direção a Fujin. Todos eles estavam cobertos de poeira e terra. Fujin finalmente decidiu, tudo bem, aceitarei esses 5 como meus alunos. Também aumentarei minha influência sobre os outros órfãos. Todos eles podem acreditar na vontade do fogo tanto quanto quiserem. Contudo, desde que a aldeia não esteja em risco, eles têm que ficar do meu lado e me apoiar. Claro, isso não será suficiente. Afinal, levará anos para essas crianças amadurecerem. Precisarei aumentar minha influência entre os ninjas de Konoha também. Felizmente, tenho exatamente o que fazer. As 5 crianças finalmente alcançaram Fujin e ficaram na frente dele. Para surpresa de Fujin, não houve nenhuma reclamação em seus olhos, apesar de Fujin tê-los derrotado dessa maneira. Em vez disso, houve alguma admiração e respeito ao compreenderem o quão forte Fujin era para derrotá-los de forma tão abrangente. Ele rapidamente percebeu. Parece que ter um passado terrível seguido de treinamento em raiz e lavagem cerebral com vontade de fogo diminui o sentimento de injustiça. É quase o mesmo que Naruto. Fujin disse, nada mal posso ver porque Lord Hokage falou bem de vocês 5. Dito isso, ainda há muito espaço para melhorias. Tenho certeza de que nossa luta fez vocês perceberem isso. As 5 crianças assentiram. Por possuírem Kekkei Genkai, eles sempre tiveram prioridade nos treinamentos. Eles também tinham algumas formações de ataque que poderiam manter um Jounin alerta. No entanto, serem destruídos por Fujin fez com que entendessem que ainda tinham um longo caminho pela frente. Fujin disse, já vi algumas de suas habilidades durante a luta. Diga-me quais outras técnicas e jutsus você conhece. Se você tiver algumas habilidades especiais, diga-me também. Como Fujin seria o responsável por eles daqui em diante, os 5 o informaram sobre suas habilidades. Eles estavam praticamente alinhados com o que Fujin havia previsto. Fujin fez várias perguntas a eles para entender melhor suas habilidades. Suas perguntas também os fizeram pensar muito. O mais novo, Shoma, era um sensor. Embora ele pudesse criar gelo, ele não conseguia realizar nenhum jutsu de liberação de gelo. No entanto, ele poderia usar alguns jutsus de liberação de vento e água. Da mesma forma, Sayaka e Ikari também poderiam usar alguns jutsus de liberação de vento e água. Ambos poderiam criar espadas de gelo e um espelho de gelo. Sayaka também poderia usar o jutsu pétalas de gelo, que lhe permitia disparar dardos de gelo com a espada de gelo ou mesmo sem ela. Ikari ainda estava treinando aquele jutsu. Takeshi poderia criar apenas orbes flamejantes com a liberação de queimadura. Se alguém fosse atingido por ele, o orbe flamejante queimaria sua pele e evaporaria toda a água de seu corpo, queimando de dentro para fora. Além disso, ele conhecia alguns jutsus de liberação de fogo e vento. Bastante semelhante a Takeshi, Yuji só conseguia controlar um relâmpago com liberação de tempestade. Ele estava trabalhando para aumentar o número de relâmpagos que ele poderia controlar. Além disso, ele conhecia alguns jutsus de relâmpago e água. Além disso, todas as 5 crianças conheciam o jutsu Body Flicker, embora nenhuma delas pudesse fazê-lo sem usar selos de mão. Eles conheciam os 3 jutsus básicos da academia. Eles eram decentes com shurikens e kunai e também podiam usar o tanto de forma eficaz. Apesar de suas forças individuais, tanto Danzo quanto Hiruzen pareciam ter dado mais importância à operação conjunta. Por isso tiveram mais algumas boas formações e muito bom trabalho em equipe. Fujin pensou um pouco antes de murmurar. Seus princípios básicos são bons, mas faltam alguns aspectos em vocês. Ele fingiu pensar muito profundamente. Vendo sua expressão séria, as 5 crianças não o incomodaram. Em vez disso, eles apenas se perguntaram onde estavam faltando. De repente, Fujin olhou nos olhos deles e perguntou, vocês 5 querem ser meus alunos? Tenho a sensação de que vocês podem se tornar muito mais fortes do que imaginam. A pergunta repentina surpreendeu as 5 crianças. Nenhum deles esperava que Fujin dissesse algo assim de repente. No momento ele estava discutindo suas habilidades e apontando suas deficiências, e no momento seguinte perguntou se eles queriam ser seus alunos. Os 5 trocaram olhares. Mesmo que eles estivessem inicialmente na raiz sob o comando de Danzo e mais tarde cuidados por Hiruzen, nem Danzo nem Hiruzen treinaram as crianças sozinhos. Aqueles que os ensinaram eram consideravelmente mais fracos que Fujin. Sem falar que Fujin já apontava as ineficiências em seu treinamento que os faziam pensar mais longe. Dito isto, suas mentes não estavam pensando de forma totalmente lógica. Houve um aspecto emocional também. Não muito tempo atrás, eles viviam uma vida extremamente difícil na Terra da Água, devastada pela guerra.
3 deles eram órfãos e tiveram que se defender sozinhos do mundo assustador. Os 2 restantes viviam em extrema pobreza, apesar de terem pais. E eles ainda se lembram da morte de seus pais. Claro, eles não sabiam que Raiz estava por trás da morte de seus pais, em vez de Kirigakuri, a quem eles culpavam. No entanto, essa memória ainda estava fresca em suas mentes. Embora tenham encontrado um novo lar em Raiz que os tratasse bem e mais tarde encontrado uma figura parecida com o avô em Hiruzen, foi a primeira vez que alguém tentou criar um relacionamento pessoal com eles. Ao contrário de Danzo, que afirmou categoricamente que se tornariam ninjas Raiz no futuro, e de Hiruzen, que disse que se juntariam a Anbu no futuro, Fujin não colocou quaisquer condições nem mencionou quaisquer expectativas com a sua oferta. Em vez disso, ele apenas especificou que poderia torná-los muito mais fortes. Embora suas mentes jovens não fossem capazes de processar essa diferença, eles de alguma forma a sentiram instintivamente. Como resultado, o impacto emocional de suas palavras sobre eles foi muito maior do que Fujin imaginava. Então, seja emocional ou intelectualmente, aceitar a oferta de Fujin fazia mais sentido para eles. Olhando um para o outro, eles assentiram. Em uma só voz, eles responderam enquanto se curvavam levemente: "Ficaremos honrados em ser seus alunos." Um sorriso se formou no rosto de Fujin. Ele respondeu: "Bom." Capítulo 560. Um sorriso se formou no rosto de Fujin quando ele acabou de receber 5 alunos que tinham uma Kekkei Genkai. Fujin não pôde deixar de pensar. Até pouco tempo atrás, eu não tive contato com ninguém que tivesse uma Kekkei Genkai além do Sharingan ou Byakugan. E do nada, agora tenho 6 subordinados que possuem Kekkei Genkai, me dando uma oportunidade inestimável de observá-los de perto. Fujin sentou-se no chão com as costas apoiadas em uma árvore e disse: "Sentem-se e fiquem à vontade. Como sou seu sensei, minha primeira tarefa para todos vocês é me contar tudo sobre vocês. Conte-me sobre sua vida antes você entrou em Konoha, conte-me tudo o que aconteceu depois que você entrou em Konoha. Diga-me quem te ensinou, o que eles te ensinaram e quando." As crianças ficaram surpresas mais uma vez. Embora Raiz os tenha resgatado e lhes proporcionado uma nova vida, esta foi novamente a primeira vez que alguém demonstrou interesse em seu passado. Pelo contrário, tanto Raiz quanto Hiruzen apenas pediram que esquecessem seu passado e se concentrassem apenas em seu futuro em Konoha. Fujin foi o primeiro que demonstrou interesse em saber quem eles eram antes de entrarem em Konoha. Como resultado, eles contaram a ele tudo sobre seu passado. Fujin ouviu atentamente sem perturbá-los. Sem dúvida, cada um deles teve uma história trágica. E cada um deles odiava a facção Mizukage com paixão. Todos os seus sofrimentos estavam enraizados na ação que a facção Mizukage tomou contra os usuários de Kekkei Genkai. Pela mesma razão, eles também eram muito gratos e leais a Konoha. Contar o passado um ao outro fez com que eles se sentissem muito mais próximos como equipe e até mesmo os fez sentir mais próximos de Fujin, embora Fujin não tenha dito nada sobre seu passado. Depois de ouvir tudo, Fujin soltou um longo suspiro. Ele disse suavemente: "Nunca pensei que todos vocês teriam um passado tão trágico. Infelizmente não há nada que possamos fazer para mudar o passado. No entanto, posso prometer que nenhum aluno meu sofrerá como você. Lembre-se sempre do seu passado. Lembre-se da dor e do sofrimento que você passou. Use isso como combustível para treinar. Torne-se tão forte que ninguém ousará olhar para você da mesma forma que aquelas pessoas olharam. Tornem-se tão fortes que quando se tornarem pais, seus filhos nunca mais sofrerão o mesmo destino." Um sorriso apareceu novamente no rosto de Fujin quando ele acrescentou: "E se houver algo que você não consegue resolver, venha sempre até mim." As crianças ficaram emocionadas com as palavras de Fujin. Pela primeira vez, as palavras de Fujin foram genuínas. Embora Fujin não tivesse muito apego emocional a eles, eles seriam seus alunos. Se outros os intimidassem sem motivo, não pareceria bom. Além disso, se alguém quisesse mexer com ele, poderia atacar os 5 porque Fujin seria muito forte para eles atacarem. Sem falar que Fujin já queria uma boa luta há algum tempo. Ele não se importava em usar essas oportunidades para flexionar um pouco os músculos e criar algum caos. Fujin se levantou e disse: "Tire hoje de folga. Saiam juntos. Não há necessidade de treinar hoje. Encontre-me aqui amanhã às 6 da manhã. Teremos nosso primeiro treino." Os 5 imediatamente ficaram entusiasmados, completamente alheios ao inferno que os esperava nos próximos dias. Embora Fujin não pretendesse ser tão sádico quanto Kakashi ou tão implacável quanto Gai, seu cronograma de treinamento não perderia intensidade para nenhum deles. Com o tempo, só se tornaria mais intenso. Felizmente, todos os seus alunos tinham passados que ele poderia usar como combustível para garantir que não ficassem sem gasolina. Após serem dispensados, as crianças voltaram para seus quartos enquanto Fujin permaneceu no campo de treinamento. Ele levantou a mão direita e esticou a palma como fez ao formar o Rasengan. Em vez do Rasengan, os ventos começaram a girar em sua palma, assumindo a forma de um orbe. Logo depois, os ventos ficaram avermelhados. Fujin podia sentir o calor deles enquanto alguns ventos passavam por seu corpo. O orbe começou a tomar uma forma adequada. Se Takeshi testemunhasse essa cena, ele ficaria chocado. O orbe flamejante na palma da mão de Fujin parecia exatamente com o Jutsu Extremelis Tiamin Marder. Era sua Kekkei Genkai. Fujin jogou o orbe em uma árvore próxima e ele pegou fogo instantaneamente. Os olhos de Fujin começaram a brilhar enquanto ele concentrava chakra neles para observar os danos. Depois de observar por alguns segundos, um suspiro escapou de seus lábios. Os ventos repentinamente começaram a soprar ao redor da árvore em alta velocidade e apagaram o fogo, garantindo que a árvore pudesse sobreviver por mais algum tempo. Fujin analisou: "Não é a mesma coisa. Meu jutsu combinado só pode causar danos externos. Apesar de infundir mais chakra, não tem a mesma intensidade da liberação de queimadura, que pode fazer com que a água dentro do corpo evapore diretamente. Precisarei observar Takeshi adequadamente por algum tempo para obter pistas de como ele faz isso instintivamente."
talvez então eu possa copiá-lo. Suspiro, isso ainda é muito difícil. Não admira que até Hiruzen, Orochimaru e Kakashi nunca tenham conseguido copiar um Kekkei Genkai. Afinal, todos eles são muito mais talentosos do que eu em ninjutsu. Fujin não estava com vontade de continuar tentando sem esperança de sucesso. Ele começou a voltar para casa pensando em outro assunto, ou seja, aumentar sua influência. Fujin pensou, é hora de aumentar minha influência em Konoha. Normalmente teria sido muito difícil fazê-lo. Felizmente, terei algumas oportunidades em breve. Existem duas maneiras de aumentar minha influência. A primeira é exibir meu poder marcial. Este é o caminho que os Sanins, White Fang, Minato e Kakashi seguiram. Todos têm credenciais de batalha de alto nível. Eles são os pilares que criam nos corações dos ninjas de Konoha a crença de que nossa vila é forte. Embora meu histórico também não seja ruim, infelizmente não posso tornar públicas minhas conquistas. Portanto, outros não têm certeza sobre minhas capacidades, pois não sabem em quais rumores confiar e quais ignorar. Felizmente, o ataque de Suna e Oto me dará a oportunidade de fazer algo na luz. Isso estabelecerá meu poder marcial, colocando-me pelo menos no mesmo nível de Kakashi em termos de reputação. A segunda maneira é fazer algo que beneficie os ninjas da vila. Uma das principais razões pelas quais Tsunade é tão conceituada em Konoha e em todo o mundo ninja é o quanto o ninjutsu médico em Konoha progrediu devido a ela. Por esta razão, sua influência na aldeia excede em muito a de Jiraiya. Se ela estivesse ativa dentro da aldeia, sua influência poderia estar no mesmo nível de Hiruzen. Omura e Koharu também seguiram esse caminho. Afinal, ambos estão consideravelmente atrás de Hiruzen e Danzo em termos de força. No entanto, eles têm uma excelente reputação entre os ninjas por ajudá-los de uma forma ou de outra. É claro que, ao contrário de Tsunade, eles conseguiram isso devido a décadas de esforço, em vez de brilhantismo em um campo específico. Normalmente, esse método teria sido difícil para mim conseguir. As mudanças na academia ninja poderiam ter me proporcionado isso, mas parece que isso ficou paralisado por enquanto. Felizmente, alguém me entregou a proposta perfeita para cuidar desse assunto. Hehehe. Fujin não pôde deixar de rir ao perceber. Quando entrei neste mundo, sempre fui muito cauteloso e até com medo de Danzo. Depois que me tornei forte, tomei várias medidas para reduzir sua influência. No entanto, parece que o julguei mal. Ele é tão gentil e benevolente, assim como Hiruzen. Eu me pergunto qual deles é mais benevolente? Fujin se divertiu e realmente pensou na resposta. Depois de alguns segundos, ele concluiu. Não, Hiruzen é muito mais benevolente. Ele me ensinou a técnica do vento e vácuo, forneceu alguns milhares de cristais elementares, me colocou no conselho, me deu pergaminhos do jutsu do deus voador do trovão e da transformação do espírito e até me ensinou jutsus do fogo e da terra junto com outras ajudas que eu continuo pedindo a ele, regularmente. Danzo, embora muito generoso, não se compara a isso. Ele apenas me ajudou a melhorar minha técnica Wind Vacuum, me deu mais de 100 subordinados talentosos e me deu uma proposta que eu poderia usar para construir minha influência. Bem, Danzo é a segunda pessoa mais benevolente então. Ele venceu por pouco Ami Jounin, que me presenteou com a lâmina do espírito do trovão, e Sasori, que me presenteou com mais de 60 fantoches de alta qualidade. Suspiro, eu não sabia que tantas pessoas se esforçavam para me ajudar. Acho que este mundo não é totalmente ruim, afinal. Felizmente Hiruzen, Danzo e Sasori não conseguiram ouvir os pensamentos de Fujin. Se pudessem, teriam esquecido suas diferenças e inimizades e se unido em Fujin. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.